Em 1917, eclodiu a Revolução Russa, movimento socialista que derrubou o regime autocrático czarista. Após a Revolução, instaurou-se na Rússia também o regime comunista e constituiu-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, que mudou o rumo do país e alterou a ordem mundial. A Rússia era um país em que a economia ainda era essencialmente agrícola, o que quer dizer que esta era atrasada em relação à maioria dos países, em que a Revolução Industrial já estava bem adiantada. Países estes como França e Inglaterra, por exemplo. A intervenção da Rússia na Primeira Guerra Mundial evidenciou sua falta de organização militar, política e econômica. A mobilização de milhares de camponeses havia provocado um declínio na produção agrícola. O povo andava faminto e desiludido diante das notícias que chegavam do fronte. E então formaram-se os sovietes, conselhos de operários, camponeses e soldados, que exigiam mudanças. E manifestações e greves eclodiram em todo o país. E em fevereiro do mesmo ano, o crescente descontentamento popular deu lugar a um movimento revolucionário em Petrogrado, a antiga São Petersburgo, então capital do país, que levou à abdicação do czar Nicolau II, cujo governo tem grande influência a imperatriz Alexandra e Rasputin. Todo tipo de opressão e autoritarismo era cometido. E em março de 1917, as greves e revoltas recebem o apoio de tropas do exército e obrigam o czar a abdicar o cargo. O poder passou às mãos de um governo provisório, formado por membros da Duma, que iniciou uma série de reformas liberais. E após a Revolução, dois poderes entraram em disputa: o governo provisório dirigido por Alexandre Kerensky e os sovietes. Os primeiros, apoiados pelos mencheviques, que em português significa minoria, eram os socialistas moderados. Os outros, dirigidos pelos bolcheviques, que em português significa maioria, eram socialistas radicais. E estes faziam parte de um partido bolchevique, que depois passou a se chamar Partido Comunista, cujo líder era Lenin. E em outubro de 1917, com a lentidão da reforma agrária do governo de Kerensky, que apoiava a contínua guerra contra a Alemanha, e sua decisão de continuar na Primeira Guerra Mundial, os bolcheviques se revoltaram e apoderaram-se do governo em apenas 10 dias. Então, Lenin formou um novo governo que firmou a paz com a Alemanha em 1918, levando a Rússia a sérias perdas territoriais. E, além disso, ele aprovou a expropriação das grandes propriedades agrárias e o controle das fábricas pelos operários. Tais medidas geraram forte oposição e iniciaram uma sangrenta guerra civil, que durou de 1918 a 1921, e que terminou com a vitória do Exército Vermelho, que fazia parte dos bolcheviques, comandado por Leon Trotsky, sobre o Exército Branco, formado pelos mencheviques e partidários do czar. Então, o governo passou a ser controlado pelo Partido Comunista e os demais partidos mencheviques, sociais e revolucionários foram excluídos. A nova política econômica foi adotada pelo governo em 1921, com o objetivo de melhorar a produção agrícola destruída após a guerra. A NEP combinava princípios socialistas com elementos capitalistas, permitindo a liberdade de comércio de produtos pelos camponeses nos mercados e de salário, a estimulação da pequena manufatura privada e a criação de empréstimos capitais estrangeiros, e pretendia dessa forma motivar a produção e garantir o abastecimento. Com poder em suas mãos, Stalin tomou as terras das mãos dos proprietários que trabalhavam familiarmente nas mesmas, porém mantinham trabalhadores assalariados. Estes eram conhecidos como os kulaks, e resolveu as coletivizar ou torná-las fazendas estatais. Porém, esses proprietários mataram boa parte do gado e do rebanho, como revolta. A produção agrícola da União Soviética foi prejudicada. Em 1932 e 1933, houve nova onda de fome. Após coletivizar as terras, deu-se início a um árduo processo de industrialização.
A matéria-prima e as fontes de energia foram priorizadas. Tudo isso financiado pelos impostos e pela venda de trigo, dentre outros produtos. Sendo assim, nos anos 1930, a União Soviética recebeu grande maquinário, comprado de países capitalistas. Porém, com foco na indústria pesada, não houve indústria de bens de consumo. O governo de Stalin era, como todos conhecem, autoritário e abusador. Em 1936, Stalin deu início ao processo de perseguição e caça aos opositores e expurgo no partido. Essa época foi conhecida como Grande Terror. Stalin se voltou contra os bolcheviques, os mesmos companheiros que tinham participado da Revolução de 1917. Esses bolcheviques sofreram torturas, foram fuzilados e acusados de espionagem, assassinato e terrorismo, além de muitos terem sido presos. Nesse estádio, Stalin dá o golpe, tirando a maior parte dos líderes bolcheviques e substituindo com um novo grupo que era leal a ele. Em 1938, as perseguições em massa terminam, porém a vigilância da polícia política aos opositores do regime e o campo de concentração eram marcas modelo do socialismo soviético. Stalin alcançou um poder inexplicável. Apesar do grande terror, ele conseguiu triplicar o número de estudantes, aumentou o número de médicos, deu uma qualidade de vida melhor, gerou emprego com a industrialização do país. Porém, apesar dos números mostrarem melhoria, os beneficiados eram verdadeiramente funcionários de estados, diretores de empresas estatais e políticos da alta cúpula e oficiais de forças armadas. Stalin foi um homem muito bem sucedido e bem visto pela maior parte da população. Muitos creem que é devido à sua grande propaganda e enaltecimento do mesmo durante seu mandato, onde eram feitas propagandas a todo momento, nas ruas e inclusive dentro de escolas. Então, antes de tudo, a Rússia, antes da Revolução Russa, passava por um regime chamado czarismo. Czarismo porque a Rússia era governada por um czar, o Nicolau II. O czarismo era um regime absolutista. E que, por incrível que pareça, a Rússia foi o último país a abolir o feudalismo. E esse é um fator muito importante porque estamos falando do final do século XIX. Ou seja, as pessoas elas ainda eram ligadas à terra por um regime de servidão, parecido com a escravidão. Elas ainda pagavam impostos de origem feudal. A Rússia era um país pouquíssimo desenvolvido em relação à ferrovia, transporte e indústria. As pessoas ainda viviam no campo, basicamente um país agrário que sustentava pela produção de grão. Esse regime czarista era bastante autoritário, então assim, antes da Revolução Russa, as pessoas já tinham se rebelado contra o czarismo. E eles governavam sem uma constituição, eles faziam assim o que quisesse. Resumindo, com o czarismo a Rússia não estava bem, as pessoas passavam fome, um país que não era desenvolvido e que precisava de mudanças. Porém, o czar não estava disposto em fazer essas mudanças, porque favorecia ele, né? Várias pessoas estavam insatisfeitas com esse regime e um grupo que se destacou contra o czarismo foi o Partido Operário Social Democrata Russo, um partido político que tinha ideias socialistas inspiradas nas ideias de Karl Marx e chefiado por Lenin. Mas acabou que as lideranças do partido acabaram brigando e esse grupo se dividiu em dois partidos, os bolcheviques, liderados por Lenin, e os mencheviques, liderados por Martov. E acontece que a Rússia estava passando por um momento muito difícil, né? Então, em 1905, a Rússia se envolve em uma outra guerra contra o Japão. Só que acabou que foi uma derrota muito vergonhosa para a Rússia. E nisso morreram milhões de pessoas. A Rússia perdeu muito dinheiro e terras. Ou seja, estava dando tudo errado na Rússia. Então, por causa disso, em 1905, o pessoal decide se manifestar pacificamente na frente do Palácio do Czar pedindo alimentos, melhores das condições de vida. Porém, essa passeata acabou virando uma chacina porque o czar mandou o exército atirar contra os manifestantes. Acabou então que várias pessoas morreram. E esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Com a pressão popular, o czar convoca a Duma, o Congresso da Rússia, criando assim uma constituição que agradou a todos, né? Porque há muito tempo era o que queriam. Mas quando o fogo do Domingo Sangrento apagou, o czar dissolve a Assembleia, fazendo com que a situação permanecesse a mesma, com greves e insatisfação popular. E em 14, a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. Mas ela estava tendo um desempenho muito ruim na guerra, né? Como sempre.
Na real, pouca gente ligada à política queria que a Rússia entrasse na guerra, mas o czar mesmo assim fez questão de colocar no conflito e acabou que a Rússia estava perdendo a guerra, e nisso tudo acabou que a insatisfação do pessoal com o czar só aumentou mais ainda. Num belo dia teve mais uma manifestação, que era comum, e o exército se recusou a marchar contra os manifestantes, indo contra o czar. E quando o czar perdeu o apoio do exército, ele viu que não dava mais e que o pessoal não ia mais aguentar ele, e acabou abdicando do trono, saindo do poder.